Que Deus lhe abençoe profundamente. Que você seja tocado por Deus e que você tenha uma experiência profunda. Meu querido, nós continuamos tratando de como Deus lida com as nossas crises. Lembrem-se que nós começamos fazendo uma exposição do capítulo 7 de João, aonde Jesus se coloca como a água viva que resolve de fato todas as crises humanas que pode realmente resolver isso. E nós vimos como Jesus estabelece aquilo que é a contraparte em nós. Muito bem. Jesus continua. E João então vai estabelecer um escolho, um comentário importante, à medida em que afirma que, de fato, Jesus está falando do Espírito Santo. E aí então nós introduzimos a experiência, a pessoa, a presença do Espírito Santo como o executor do plano redentivo. Note isso. Cada pessoa divina dentro da triunidade redentiva, naquilo que nós chamamos de trindade econômica, ou seja, nessa ação econômica de Deus em favor do ser humano, tem seu papel. Aqui nós vemos claramente o papel executor do Espírito Santo, que torna real aquilo que Jesus fez por nós, na redenção, na categoria, na condição de nosso cabeça pactual, de nosso mediador. E aqui, João capítulo 14, João vai tratar do papel do Espírito Santo no capítulo 16 também, mas nós vamos começar com o 14 agora, entendendo, porque no capítulo 7 João diz claramente que o Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não teria sido glorificado, e ele introduz então, de fato, a pessoa do Espírito Santo. E nós agora vamos entender o papel importante do Espírito Santo em nossas crises, na nossa cura e no nosso progresso espiritual. O Espírito Santo está presente em todas as etapas. Escute isso, ele está presente em todas as etapas. Não existe uma etapa na nossa vida que o Espírito Santo não tenha protagonismo, não esteja presente. Note bem, você e eu dependemos do Espírito Santo, precisamos do Espírito Santo, precisamos clamar por sua divina, bela e poderosa pessoa entrando em nossas vidas, fazendo o trabalho poderoso que ele de fato está aqui para fazer, glorificar a Jesus. Escute isso, glorificar a Jesus em você, por você, através de você, de tal maneira que a redenção se torne coisa real. Então, capítulo 14, nós vamos fazer uma série de abordagens nesse texto, expondo, e diz assim, o capítulo 14, versículo 16: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, e vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá, mas entretanto vós me vereis, porque eu vivo e vós da mesma forma vivereis. E naquele dia entendereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, a primeira coisa que eu quero destacar, a primeira verdade poderosa, o primeiro princípio que nós devemos abraçar com toda a fé, é que, de fato, o Espírito Santo é a continuidade do ministério de Jesus conosco. Note bem, quando João, o autor, usa a expressão outro para o Paráclitos, ele usa a expressão que é diferente, porque no grego nós temos duas expressões. Nós temos a primeira expressão que é heteros. Heteros
quer dizer outro diferente. Mas essa expressão que é alon, vem de alos, que quer dizer um outro da mesma espécie. É um outro da mesma espécie, que vem fazer a mesma coisa, que tem o mesmo compromisso estrutural e dinâmico. Então o Espírito Santo não é outro diferente, não é outro que não tem nenhum compromisso com toda aquela estrutura que já está posta. Não, o Espírito Santo é outro que vem fazer o lugar, vem tomar o lugar. É isso que Jesus está dizendo aqui. Olha só, se eu não for, ele não vem, ele vai ficar no meu lugar. Tudo que eu fiz com você, tudo que eu fiz com vocês e muito mais, porque eu estava limitado no meu ministério terreno, ele vai fazer agora. Toda a plenitude, porque eu subo para o Pai, porque eu estou glorificado, essa plenitude exatamente do projeto de redenção na sua completude, totalmente exato, efetivo, o Espírito Santo vai fazer. O Espírito Santo vai nos dá uma experiência plena com o ministério de Jesus, agora glorificado para com as nossas vidas. Ele vai cuidar de nós, ele vai tratar, porque na verdade a expressão Paráclitos, ela é multiconceitual, ela está imbuída de vários significados, é multissignificativa, é multifacetária, mostrando que o trabalho do Espírito Santo não é unilateral, mas ele é amplo, é multilateral. O Espírito Santo não é apenas um advogado, conquanto essa expressão Paráclitos, de aqui em Paráclito, ela tem a ideia de comunicar essa ação jurídica no grego clássico. Aqui, de fato, a ideia é exatamente não apenas aquele que cuida dos nossos interesses legais, espirituais, mas é aquele também que nos consola, é aquele que nos ajuda, é aquele que está conosco, é aquele que cuida de nós, é aquele que trata as nossas feridas, é aquele que ouve e consola as nossas dores, é aquele que compreende nossos dilemas, é aquele que nos dá força necessária, é aquele que nos protege quando somos atacados, que se coloca como nosso protetor quando estamos diante do inimigo. Glórias a Ele, o Espírito, o Santo Espírito, e devemos com toda a nossa energia dizer: vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, plenos do Espírito Santo, controlados pelo Espírito Santo, e é por isso que Paulo vai dizer em Romanos 8, que ele faz a obra de Deus nas nossas vidas em todos os níveis, em todos os estratos, começando em nossa mente, indo para o nosso coração, para os nossos sentimentos. Se você tem algo hoje em seu coração que é difícil de você lidar, que só talvez você saiba nesse instante, diga: Espírito, muda o meu sentimento, me ajuda a vencer isto. Se você não consegue vencer algo que te supera, que te maltrata, que te humilha, agora é a hora de colocar esse sentimento diante do Espírito e dizer: me controle, me salve. Essa é a função dele, essa é a glória dele. Que Deus nos abençoe. Continuaremos a falar dessa pessoa do Espírito, mas nós precisamos pedir que haja um profundo avivamento nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Nosso Deus, nesse instante nos colocamos diante do Teu Espírito, poderoso Espírito, Espírito Consolador, nosso advogado, protetor, nosso ajudador, nosso consolador, aquele que cuida de nós, aquele que está dentro de nós, aquele que cuida dos nossos sentimentos, aquele que trata e nos santifica, nos torna melhores e faz Jesus aparecer e brilhar em nós. Espírito, toma conta de nossas vidas.
Nos avive nesse instante, Senhor, de tal maneira que possamos experimentar a plenitude do poder de Jesus Cristo, nosso Messias, que possamos experimentar o poder dele em nós e nas nossas vidas e brilhar a luz da redenção. Nesse instante, toque aqueles que nesse momento precisam do teu ministério de modo muito sensível. Faça isso para que Jesus seja glorificado, nosso Messias. Amém. Deus abençoe.